Oi, olha só, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 3 lições que eu aprendi tendo filhos tão pertinho um do outro. Mas eu queria te lembrar de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, de curtir o vídeo, de compartilhar, porque quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. Mas, como eu disse para você, eu quero compartilhar hoje 3 lições que eu aprendi tendo filhos tão pertinho um do outro. Para quem me conhece, para quem me acompanha, eu tenho 3 filhos, o Gustavo, o Rodrigo e a Débora. E a Débora é assunto para outro vídeo, mas hoje eu quero falar do Gustavo e do Rodrigo. Quando o Rodrigo nasceu, o Gustavo ainda não tinha feito 1 ano e 6 meses. Ele era muito pequenininho e eu morava longe da minha família. Então, isso me trouxe aprendizagens. E a primeira lição que eu aprendi com o nascimento do Rodrigo foi que você precisa contar com a ajuda de alguém. Não tenha medo de pedir ajuda. Quando o Rodrigo e o Gustavo nasceram, eu era muito jovem. E eu contei com a ajuda do meu pai e da minha mãe, eles me ajudaram muito. Então não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de contar com quem você confia para te ajudar nesse momento que faz toda a diferença. Então não tenha medo de pedir ajuda, não. E a segunda lição que eu aprendi foi que é preciso ter um momento para você. Porque no meio dessa urgência toda, dessa demanda toda de filhos muito pequenos e muito pertinho do outro, é muita coisa para fazer, é muito trabalho mesmo. E a gente fica tão imersa nesse universo que a gente esquece da gente. A gente perde a conexão com a gente. Isso não é bom, porque para a gente dar conta dos filhos, da família, do outro, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Então, se você conta com alguém da sua confiança para te ajudar, fica mais fácil de você arranjar no meio dessa rotina louca um tempinho para estar com você, para se cuidar, para não perder a conexão com você. Então, a segunda lição que eu aprendi foi essa: tenha um tempinho para você, nem que seja só uns minutinhos. Bom, então, como eu disse, ter filho pertinho um do outro traz muita exigência e as crianças nessa fase principalmente precisam muito da nossa atenção. O Gustavo e o Rodrigo, os dois precisavam muito de mim. Como eu disse, o Gustavo começando a descobrir o mundo, andando e querendo subir em tudo. O Rodrigo, muito pequenininho, eu amamentava o Rodrigo nessa época, ele era muito pequenininho, então eu não tinha tempo para mim, não tinha tempo, eu estava muito imersa naquele universo. E por isso que contar com a ajuda de alguém que você confia, como eu disse na primeira lição que eu aprendi, faz muita diferença, porque te dá segurança, te dá um alívio para você pensar um pouquinho em você, ter um olhar para você. Porque se você não está bem com você, você também não pode cuidar do outro com tudo que você pode, com todo o seu potencial. Se não fosse meus pais, ia ser muito mais difícil. Se eu quisesse cortar o meu cabelo, eu me lembro de uma época que aconteceu isso, meu cabelo estava grande, comprido, e eu amamentando o Rodrigo, então eu queria cortar o meu cabelo, eu não tinha tempo para cortar o cabelo. Me lembro disso muito bem, então eu liguei para minha mãe e falei: mãe, só se a senhora vir aqui, eu preciso de você. Então minha mãe foi, me ajudou, e isso é real, é de verdade. Eu recebo depoimentos das mães, converso muito com as mães, principalmente as mães do Escola para Mães, e a gente não tem tempo. Então, contar com o outro para ter um tempo para a gente é necessário, é urgente. E se a gente está bem com a gente, está mais calma, está mais tranquila, os filhos também tendem a ficar, né? Essa conexão, ela existe, ela é importante, ela faz toda a diferença. Então, tenha um tempinho para cuidar de você, nem que seja uns minutinhos, né? Peça ajuda para alguém em quem você confia, o seu parceiro, os seus pais, ou um amigo, enfim. Não tenha medo de pedir ajuda para você cuidar de você também, ter um tempinho para você. E a terceira lição, que eu considero muito importante, que faz toda a diferença e que a gente tem que levar pela vida da gente, até para além dos filhos, é que as pessoas não são iguais e que os filhos não são iguais. Cada filho é um.
embora eles fossem tão pertinho do outro, tão próximos, eu já conseguia perceber que um era completamente diferente do outro, em todos os aspectos, desde a maneira de reagir a um medicamento. O Rodrigo, por exemplo, ele não podia tomar o mesmo medicamento que o Gustavo tomava para quando estava com febre. Então, até as escolhas que eles faziam, à medida que eles foram crescendo, as diferenças iam ficando cada vez mais latentes. Então, é muito importante considerar, observar e colocar isso em prática nas ações do dia a dia, que um é diferente do outro. Cada um tem uma demanda. Nunca esqueça disso. Principalmente quando os filhos estão muito pertinho, então a idade é muito próxima, muitas coisas são parecidas, mas o jeito de cada um reagir a tudo é diferente. Então eu queria compartilhar com você, nesse vídeo, essas 3 lições. Confie em alguém, peça ajuda, não esqueça de cuidar de você e se lembre, cada filho é um, cada filho é diferente do outro. Então, lembra de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!